Voltamos com a notícia de frente. O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo, dia 29 de novembro. E a Justiça Eleitoral está atenta quanto às denúncias envolvendo candidatos. E veja como você, eleitor, pode denunciar irregularidades. Acompanhe. Entre os dias 27 de setembro e 15 de novembro, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 2.300 denúncias. Para a gente saber quais são as mais corriqueiras, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do TRE, Dr. Lídio Modesto. Dr. Lídio, vamos falar sobre as principais, então, irregularidades cometidas nesse período? As principais irregularidades são as mesmas dos anos anteriores, das eleições pretéritas, são, sobretudo, em razão de propagandas irregulares, e também compra ilícita de voto, né, captação ilícita de sufrágio. O que é feito, então, com essas denúncias a partir de então? As denúncias são recebidas pelo aplicativo Pardal e destinadas para o TRE, que faz um filtro, porque às vezes pode haver duplicidade, e são encaminhadas para o Ministério Público, que ingressa com as representações contra o infrator. Pode ter penalidade, então, para o candidato? As penalidades são gravíssimas, não somente aplicação de multa, determinação de retirada de propaganda irregular, mas também pode configurar abuso de poder econômico, que pode vir a ensejar a cassação do registro do candidato ou de seu mandato, se tiver sido eleito. E, doutor, as pessoas ainda podem denunciar, já que a gente está no segundo turno das eleições? O Pardal é um case de sucesso, com origens em Mato Grosso e que se espargiu para o Brasil todo. Para se ter ideia, somente em 2014, quando ele foi lançado, nós tivemos cerca de 1.000 denúncias pelo Pardal. Depois, em 2016, 1.300, na próxima, em 2018, 1.800, e agora, somente no primeiro turno em Mato Grosso, como você disse, mais de 2.300 denúncias, e já no segundo turno, aproximadamente 250, após o dia 15. E o eleitor ele deve continuar conosco no processo fiscalizatório das eleições, porque deve haver a igualdade, a paridade de armas entre os candidatos, de maneira que eu conclamo, aproveitando este abrangente veículo de comunicação, para que os eleitores, mesmo após o término do segundo turno, que continuem encaminhando as denúncias, baixe o aplicativo nas plataformas Android ou iOS, e é gratuito, e ele georreferencia a irregularidade constatada pelo eleitor e faz o encaminhamento que pode vir a ensejar uma representação contra o violador da norma. E, doutor, o app ali tem, inclusive, outras informações importantes também para o eleitor. O TCE tem feito isso, tem colocado informações a respeito do que é o processo eleitoral como um todo, não somente no aplicativo Pardal, mas também no e-título. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Reforçando, então, que a Justiça Eleitoral recebeu aí, de 27 de setembro a 15 de novembro, mais de 2.300 denúncias. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Miranda, Sêmia Mauad, para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. E aí? E essas denúncias? Será que o eleitor tem aí o respaldo da Justiça depois que denuncia? Porque tem muita denúncia. E o eleitor sempre fala, eu não vou denunciar, não sei se resolve muito, mas tem que fazer isso, né? Temos exemplos em outras eleições que o TRE, né, ele tomou providências em relação às denúncias dos eleitores, né? Então, é importante denunciar. Principalmente, né, compra de voto, porque essa é mais difícil de comprovar, né? Porque o que a gente ouve é o seguinte, olha, estão derramando uma montanha de dinheiro em Cuiabá. Só que, se for verdade isso, né, e muita gente diz que é a mais pura verdade, por enquanto ninguém denunciou, né? Pois mas será que estamos mudando a velha prática que o dinheiro compra uma cadeira, compra uma vaga? Isso tem mudado, na sua opinião, Paulo? O dinheiro não compra tudo? A passos de tartaruga com distensão muscular. Porque, olha só, presta bem atenção, o Lúcio está rindo, mas na verdade... Tartaruga com distensão essa foi muscular, nova. olha... Você já imaginou? Olha só, eu vou citar um exemplo que aconteceu agora, né, nesse primeiro turno aí. Aqui num posto de gasolina, de combustível, naquela via que vai para Santo Antônio de Lavejé, qual é o nome? Palmiro, né? Palmiro Paz de Barros. Tem um posto de gasolina ali e houve uma denúncia. Aí me ligaram por ser jornalista, Paulo, tem como acionar alguém aí, porque aqui está tendo compra de votos. A pessoa que me ligou trabalha lá no posto de combustível. Uma fila de carro abastecendo aqui com um ticketzinho assim, sendo
encomendados aqui por um determinado candidato lá de Barão de Melgaço, um candidato a prefeito lá. Mas aí eu falei assim, ó, eu particularmente não tenho como te ajudar, mas você tem o aplicativo tal, que é o Pardalzinho, e tem um telefone, eu passei o telefone de um coronel da polícia também que estava à frente disso aí, e tem esse telefone do TRE aqui, um dos três vai resolver. Eu não sei se foi por conta disso, mas não deram 2 horas, a polícia militar, com a força de segurança total, estavam lá nesse posto de gasolina, resultado, 30 carros mais ou menos e seus respectivos motoristas foram presos, não sei se temporariamente ou se em definitivo. Então foi rápida a ação. Foi rápida a ação. Então o que eu estou dizendo que nesse caso aconteceu, mas há outras situações de denúncias que as pessoas reclamam que demora muito e que a polícia acaba não chegando, enfim. Mas eu ainda acredito que vale a pena denunciar, deve se denunciar. E Lúcio, olha só, o nosso telespectador está aqui participando, acho que é sobre esse posto aqui, viu? Porque ele fala assim, Nayara, precisa proibir a distribuição de vale de combustível. É isso que estão usando para comprar votos e para abastecer a senha era peixe. Aí, Barão de Melgaço, posto, tal, peixe. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Lúcio. Você acredita que essa velha prática de que o dinheiro compra uma cadeira, ou compra a vaga, está mudando? O dinheiro compra tudo, Lúcio, ou não? Eu vou responder de uma outra forma a sua pergunta. O Tribunal Superior Eleitoral fez um levantamento, né, dos 100 maiores doadores de campanha no Brasil. Entre esses 100, os 10 maiores doadores são aqui de Mato Grosso, né? São aqui de Mato Grosso, com destaque lá para o filho do empresário Roberto Dorner, que ganhou a eleição lá em Sinop contra o deputado Juarez Costa, né? Aí aparece também numa posição de destaque a atual primeira-dama de Lucas, do Rio Verde, Rafaela Friso, esposa do atual prefeito Luiz Binotti, que perdeu a eleição para Miguel Vaz, que é do grupo do Otaviano Pivetta. Bom, então é o seguinte, os 10 maiores doadores, entre os 100 maiores do país, são aqui de Mato Grosso. Só que nós estamos falando de Caixa 1. Só que é o seguinte, conversa fiada que não tem Caixa 2. Conversa fiada, né? Conversa para boi dormir. O Caixa 2 continua rolando solto. É difícil comprovar? É difícil comprovar, mas o Caixa 2 continua. É o seguinte, pode fazer um cálculo aí. O candidato que declara lá que ele gastou 4 milhões de reais, pode multiplicar por 3, por 4, por 5, porque ele não gastou menos do que 15 milhões. Teve aí uma informação de bastidor, foi divulgada essa semana, de que um candidato ao Senado aqui em Mato Grosso teria gasto mais de 30 milhões de reais. O que é que isso significa? Significa 10 vezes mais do que este candidato é autorizado a gastar, porque ao Senado são 3 milhões de reais, não é isso, Paulo? Sim. Não é isso? Então, o Caixa 2, ele continua rolando. É difícil comprovar? É difícil comprovar, mas continua rolando. Anda aí nos bairros de Cuiabá, né? Porque a conversa que a gente ouve é o seguinte, olha, tem um custo para colocar o cartazinho na frente da casa. E esse custo não é nem mensal, diz que esse custo é semanal, né? Tem um custo para colocar aquele adesivo grande no vidro traseiro do carro, né? Mas aí o que as pessoas dizem é o seguinte, não, eu não recebo nada por isso, eu sou simpatizante do candidato fulano de tal, por isso é que o cartaz dele está lá na frente da minha casa, é por isso que o adesivo dele está no meu carro. Mas as pessoas aí nos bastidores comentam, inclusive, os valores, quanto é que custa isso, e aí vai fazendo a conta, você vai multiplicando, essa conta aí passa de dezenas de milhões de reais. Então, assim, em suma, na minha avaliação, você que é eleitor, denuncie, vale a pena denunciar. E outra coisa, você pode registrar hoje, na palma da mão está aqui, ó,
Teve agora na campanha para vereador, um vereador, foi teve o o Misael Misael. Galvão. Foi, não sei se é O verdade processo, ou não. o processo está rolando. Está rolando, mas alguém filmou ali, teria sido uma tentativa de compra de votos. Então filme e mande para a justiça. E se isso for verdade, o Luiz do Copamil também traz aqui uma informação de que em relação ao candidato de Barão, ele perdeu. Viva a nova política. Eu já tenho minha resposta. O dinheiro não compra tudo. E essa é a maior resposta que a sociedade pode dar, que o dinheiro não compra tudo. Tem coisas que não estão à venda, tá? E aí tem mais aqui uma participação da nossa... O dinheiro não compra tudo, mas eu vou discordar de você. Mas continua comprando voto. Pois é, aí a nossa Não, de todo mundo não. Continua, não de mas, todo mundo. mas isso vem diminuindo. Mas tem gente que aceita vender o voto. E ao vender o voto, esta pessoa está entregando a própria consciência. Porque é o seguinte, vender o voto, o camarada que se elegeu, ele vai se sentir no direito de não dar nem satisfação mais para esse eleitor. Com certeza. Porque ele foi lá, quanto é o seu preço? Ah, meu preço é X. Toma. Então pronto, já está pago. Acabou a conversa. E se existe Aí não adianta reclamar de falta de remédio, de falta de médico no posto de saúde, de falta de creche para as crianças. Asfalto. Não adianta reclamar. E se existe o corrupto é porque existe o que se corrompe. E a nossa telespectadora manda aqui, olha, sobre a compra de votos por dinheiro ou benefícios, a população é conivente e corrupta. Estamos vendo a pressão nos órgãos públicos para reeleições e em outras gestões também. Nenhuma fiscalização em grupo de WhatsApp, campanha 24 horas, o servidor é coagido a conquistar votos. Toda eleição, tal prática acontece, diz a nossa telespectadora. E aí eu vou em outro ponto que o Lúcio disse. Então, a cabeça da sociedade tem que mudar. Porque a gente tem que parar de pensar individualmente e começar a pensar no coletivo. Só assim a gente pode evoluir. Mas está mudando. Não, está mudando. A gente não está generalizando mas de forma aqui. Mas muito lenta, que nem eu falei, passo de tartaruga. Tartaruga? Então, com distensão muscular. Tá mudando muito lentamente, mas está mudando. Acabei de falar da menina que ligou, denunciando que lá tinha um monte de carro abastecendo com um ticketzinho. Acabei de falar aqui do cara que filmou, teria filmado o povo do Misael Galvão, que não se reelegeu. Que não, pois é. Quem inventou Misael Galvão? Então, que filmou também. Então, as pessoas aos poucos, essa questão aí do servidor público, se for verdade, é uma forma de corrupção também. O cara está fazendo aquilo por coação ou não, mas para manter-se empregado se aquele candidato for exitoso na disputa aí. Então, é uma forma de corrupção também. Então, se você souber de uma coisa dessa, filme de forma discreta para não ter problema aí, até questões físicas de agressões. Deixa eu mandar um abraço para o repórter Chico Telo, lá de Nova Mutum. Ele está aqui na audiência, mandou foto, inclusive. Obrigada, Chico. Um abraço para você. Aí mandando a fotinha, tem o Lúcio aí na tela dele. Obrigada. Um abraço ao Chico Telo. O pessoal também tá mandando foto aqui da gente e mandando foto também de Paulo Coelho, viu, Paulo? Perdi aqui a foto. Mas tem uma pergunta aqui que vai ser o destaque do Lúcio, talvez, mais ou menos, né? Gostaria de perguntar ao Lúcio e ao Paulo Coelho quais os prós e contras, tanto numa eleição de Abílio ou numa reeleição de Emanuel Pinheiro. É o jornalista da TV Web de Nobres, o Marcos Lopes. E aí, Lúcio, já dá para ir para o seu destaque? Qual é a pergunta mesmo? Repete, qual que é o pró e contra dos dois, caso os dois, tanto para Abílio, se for o prefeito, quanto para Emanuel, se for reeleito? Acho que eles mesmos... Ele pergunta para os dois. Então, o Paulo responde primeiro? Não, porque depois eu vou para o meu destaque. Responde aí, Paulo. Fala aí, então. Esse Lúcio, deixa para mim, né? Mas assim, é simples assim, eu penso que, no caso, vamos pegar por quem já está no poder, né? Que é a reeleição, uma hipotética reeleição do prefeito Emanuel. O pró é que ele, queira ou não, fez uma gestão que teve os seus prós, não é? Quais são eles, Paulo Coelho? É a questão tá pensando tanto para responder? Não, é a questão das praças, fez umas praças bacanas, ajudou na questão, essa questão das escolas, né, das creches, enfim, mas teve também os problemas muito graves, não é, que foram nas secretarias, o afastamento dos... Então, quais são os prós? Os prós se cada um, vamos trabalhar, que a pergunta do nosso telespectador se Emanuel for reeleito e se Abílio ganhar. Que ele pode manter essa linha aí,
Só que o contra é que ele precisa sair do vício, do ciclo vicioso que é dos partidos, que é aquela história do toma lá da cá, está afirmando que teve isso. Eu estou afirmando que houve denúncias de corrupção na atual gestão. E isso aí, houve registros nas secretarias cujos secretários foram afastados, teve um preso. Esse fantasma da corrupção é algo que vai ser difícil de sair da pele de Emanuel Pinheiro se ele for reeleito. No caso de Abílio Júnior, o Abílio Júnior, que soma a favor dele, é a vontade, juntamente com o Veraton, de trabalhar por tudo aquilo que está sendo colocado aí e fazer a diferença naquilo que eles estão apontando de erros do seu opositor, que é o Emanuel. Vontade de trabalhar e tal, o plano de governo é robusto, que eu andei lendo, o plano de governo do Abílio e Veraton. Se colocar em prática com essa vontade, o que é contra, na minha avaliação, é a falta de experiência. A falta de experiência pode, se ele montar um secretariado experiente, pode então fazer a compensação ali, não é, de alguém experiente e honesto. Agora, vai ter que descobrir o caminho das pedras, a descaída da mesa, não é? Coisa que o Manuel já sabe. Só que a experiência também, para encerrar, não é o bicho da goiaba também não, porque tem muita gente experiente aí que usa essa experiência para o mal, como por exemplo para a prática da corrupção. Então o pró e o contra eu acho isso. A questão do Abílio, a questão do Emanuel são características distintas, né? O novo e tem o que já é experiente aí, que já mostrou inclusive a que veio. Lúcio. Sobre o telespectador perguntou aí, os prós e os contras, é isso? De uma possível eleição. É assim que fala, os contras, é isso? É. É isso? Aquilo que é os contras, a gente não precisa se alongar aqui, né? Pode até dispensar isso, porque isso os dois candidatos estão fazendo, né? Abílio aponta o dedo para Emanuel e Emanuel aponta o dedo para Abílio. Agora a questão dos prós aí, essa é exatamente a grande dúvida do eleitor, né? Essa é a grande dúvida do eleitor. Mesmo aquele que já definiu o voto, olha, eu vou votar em fulano, mas assim, eu não sei se vai ser uma coisa boa, né? Porque eu não quero votar em Beltrano, não é isso? Então é o seguinte, voto de repúdio. A rejeição a um candidato é que está estimulando o voto no outro, né? E por que é que o eleitor, né? O eleitor, ele está com esse tipo de sentimento? Por que é que ele está com essa dúvida toda, né? Você falou aí, na cabeça da sociedade tem que mudar. O que eu coloco aqui, eu vou colocar um outro questionamento. Eu fico assim preocupado com o que é que está passando na cabeça do eleitor nesse momento. A dúvida que ele tem, olha, e aí, eu vou por esse caminho ou não? Ou eu vou por esse outro? O que é que vai acontecer com Cuiabá se fulano for eleito? E aí, o que acontece com a capital se for o outro, né? Então, essa é a grande dúvida na cabeça do eleitor. E o seguinte, os candidatos, eles não colaboram muito. Eles não colaboram muito porque o que nós estamos assistindo aí é uma sessão assim de pancadaria. Um show de ataques diário, né? E não vem com essa história assim, é de um lado só. Não, não é de um lado só, não. Não tem santo nessa história. São dos dois lados. Aí, a gente acabou de ver aqui no intervalo, acabamos de ver aqui no intervalo, uma inserção que deve ser do candidato Emanuel Pinheiro, né? Porque não tem candidato fantasma aí, né? Falando lá de todos os parentes, né? Fantasmas do vereador Abílio Júnior, né? Candidato a prefeito, né? Citou irmão, um monte de gente ali da família, né? Do lado de Abílio Júnior, eles também apontam o dedo para Emanuel, no caso de gestão corrupta, né? De secretários afastados, de secretário que foi preso, né? Suspeito de desviar dinheiro da saúde, né? Mostrando lá a questão do dinheiro no bolso do paletó, né? Aí Emanuel Pinheiro aponta o dedo para Abílio Júnior, falando aquilo que o Paulo já relembrou aqui, a Nayara também comentou, de despreparado, não tem equilíbrio,
como será que ele vai dar conta de administrar Cuiabá, né? E aí, Abílio Júnior para Emanuel, a questão da corrupção, né? E aí, a gestão vai continuar sendo corrupta, porque teve muita denúncia, né? É réu lá no caso da denúncia de Silval Barbosa, de ter colocado dinheiro Tem a denúncia no do paletó. Riva, né, também, A denúncia do que é Riva. nova. É isso? E aí voltando, para a gente equilibrar aqui, não é? Emanuel Pinheiro, é até difícil, hein? A gente lembrar de tudo, é tanta acusação. É que eu falei. Aí Emanuel Pinheiro fala, olha, Abílio Júnior ele me apoiou, né? Lá atrás, na outra eleição, fez parte lá do meu governo no início, foi isso que ele falou, não é? E brigou porque pediu cargo e ele não teve os cargos. Ou seja, é tudo isso que está hoje na cabeça do eleitor, gerando toda essa dúvida. Agora, a dúvida maior é sobre o futuro. A dúvida maior é sobre 1º de janeiro de 2021. Quem é que vai tomar conta dos destinos de Cuiabá? Essa é a grande dúvida. Essa é a grande dúvida, porque tem muitos interesses aí que estão em jogo. O foco não é apenas o bem-estar da população, trabalhar para melhorar a vida, a qualidade de vida da nossa sociedade. O foco não é só o asfalto para o bairro, não é só os benefícios sociais, não é isso não. Tem muita coisa em jogo, muita coisa em jogo. Por exemplo, eu falei aqui, vou repetir, a eleição aqui em Cuiabá extrapola a capital, ela remete à sucessão de 2022, né? Para Mauro Mendes, a vitória de Emanuel Pinheiro vai ser uma fragorosa derrota, né? Porque já declarou aí que já está claro, né? Chamou o prefeito de malandro de carteirinha, né? E disse que Emanuel Pinheiro também destinou vários elogios aí, entre aspas, ao governador Mauro Mendes. Impublicável. Não é isso? Aí na campanha eleitoral acusaram Fábio Garcia, né? Não, Lúcio, aí tem um outro ligadas problema. Muita fake news também, viu? Muita fake news e o telespectador não merece isso, o eleitor não merece isso. Porque no meio de tudo isso, tem o que tem de fake news, que é crime, tá, gente? É crime. Eu acho que deveria ter mais respeito. Aí começa uma briga que já envolve família, já envolve tudo. Isso ninguém merece assistir, gente. Pelo amor de Deus, candidatos. Ninguém merece assistir esse tipo de baixaria, não. É feio, é ruim, também, o eleitor não quer isso, é como o Lúcio falou, o eleitor quer propostas, o que vamos avançar, estamos no meio de uma pandemia e o pós-pandemia, como que vamos recuperar, como que vamos colocar comida na mesa do trabalhador, da família cuiabana, é isso que o pessoal quer, chega dessas baixarias e de pegar gente aqui, gente que denuncia, que não sei quem bateu, que não sei o que mais, que não sei quem é isso, e mexendo com família, vamos parar com isso, é hora de proposta, falta um dia, hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio, na TV. Não, foi ontem, não foi? Não, eu acho que é hoje. É hoje. É hoje. Por que não usar desse espaço, né, para poder falar o último dia aí de propostas. É isso que o eleitor quer. Um fator que também vai fazer a diferença aí, que na conjuntura da análise aqui, viu, Lúcio Soares, é a questão de grupo, né? Você falou aí, mas reflete 2022. O governador, ele depende muito disso, inclusive, não é, de uma estrutura aqui política na capital, no comando da capital, até para ter lá em 2022, né, a sua musculatura. Mesmo o Carlos Bezerra, que é deputado federal, que é o cacique do MDB, me disse uma vez em entrevista, dizendo assim, o Emanuel, se ele ganhar agora, em 20, para prefeito na reeleição, ele limpa, é como se passasse uma limpeza geral assim, limpa o negócio de paletó e fica novinho em folha para 22, para tentar algo mais, né, governo, alguma coisa mais séria. Ele o seguinte... Que eu discordo. Ele enterraria o paletó, politicamente. É isso que eu quis dizer. Então, na justiça... O que eu discordo... Lá se vai ter problema na justiça. Acho que nem vai ter mais. Ele já é réu, né? Ele já é réu. O atual prefeito já é réu. Agora, saber se as coisas vão desenrolar na justiça, é que nem a história da tartaruga, é muito lento. Então, eu também não boto muito... Não que eu estou desafiando a justiça e não acredito na justiça, mas acredito, mas ela nem sempre acontece no tempo que eu acho que devia acontecer. Olha, vamos para o seu destaque, Lúcio? Não, o meu destaque já foi. Esse era o meu destaque. Esse era o meu destaque. Certo. Então, gente, hoje, mais uma vez reforçando, temos a nossa oportunidade
de pôr na balança aí quem é melhor para a nossa capital, viu? Está nas suas mãos, está nas nossas mãos essa escolha. E como disse o Lúcio mais cedo, não venda seu voto, não se deixe corromper para você poder cobrar nos próximos 4 anos. Olha, não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem remédio no postinho, não tem creche no meu bairro. Só assim você pode cobrar desse prefeito que que a gente vai conhecer, segundo a Justiça Eleitoral, a partir das 19 horas do domingo. E segundo a expectativa de Lúcio Soggi, às 6h30 da noite, né, Lúcio, no domingo? Se não houver o atraso, se não acontecer o atraso do primeiro turno... Se não houver hackers... se não tiver hackers aí, eu acredito que talvez antes das 7 da noite, né, a gente já saiba aí qual é o destino de Cuiabá. E que o bom Jesus ilumine nos abençoe. Todos. Paulo Coelho, eu falei que tinha fotinho sua, achei aqui, olha... O Elias que manda aqui pra gente, dizendo que Paulo, falando assim, primeiro sou telespectador de vocês, vamos colocar aqui na tela, por favor, gente, porque ele faz uma observação aqui, ó. Paulo Coelho, está aparecendo uma gola de um lado e a outra não. Bom. Está vendo aí? Está vendo como os nossos telespectadores observam tudo? Teve um telespectador que viu o meu relógio que estava atrasado, lembra disso? Não, alguém mandou a mensagem estava com o horário aqui. errado, perguntou se era horário da Inglaterra. O ponteiro estava errado, aqui, da distância aqui, o telespectador viu de lá, o que estava de fato atrasado, não estava sem pilha mesmo. Aí ele pegou e olhou e mandou o WhatsApp aqui, eu tive que providenciar uma pilha para o meu... Não, eu troquei de relógio, na verdade, né? Olha, vamos para o intervalo aqui, então. Minha gola. Isso, arruma aí. Não, a outra. A outra? A outra, arruma aí, ó. Isso, Ó, agora se não sim. ficou bom, você liga de novo aí, manda mensagem. Tá? Vamos para um breve intervalo. Na volta a gente já saiu o laudo da morte dos macacos lá no Parque Mãe Bonifácia. E a gente vai contar aqui para vocês e tem também o destaque do Paulo Coelho. A gente já volta.